Queridos, graça e paz. É com muita alegria que nós iniciamos a nossa reunião, nosso culto nessa noite, convidando você para participar desse mover, desse tempo tão precioso de adoração, de louvor a Deus. Nós estamos no último dia do ano, nas últimas horas do ano. Deus ainda pode fazer um milagre, algo novo na nossa vida. Deus é o Deus que tem o seu tempo, a sua hora. Existe o Cronos, que é o tempo do homem, e o Kairos, que é o tempo de Deus. Para Deus, não importa se nós estamos chegando no último momento do ano. Deus não vai deixar de agir na nossa vida, pelo contrário. Deus, ele trabalha em todo o tempo na nossa vida. O tempo de Deus não é como o nosso. Nós estamos aqui renovando as nossas expectativas, crendo que o ano que vem vai ser um ano muito melhor, mas eu creio que Deus está olhando para todo da nossa vida, olhando para o nosso coração. Como é que vai estar seu coração o ano que vem? Disponível para Deus, sensível para Deus, dedicado a Ele. Deus, ele trabalha no nosso coração e ele trabalha no seu tempo. Eu queria convidar você nesse momento para orarmos juntos, para que a gente possa consagrar esse tempinho, esse último momento do ano ao Senhor. Essa dedicação é importante, porque nós iniciamos nosso ano nos dedicando a Ele e terminamos o nosso ano nos dedicando a Ele, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim de todas as coisas. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, nesse tempo. E nesses últimos minutos, nessas últimas horas do ano de 2022, nós queremos te louvar, ainda te louvar, dizer ao Senhor que nós estamos completamente abertos para tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Queremos consagrar esse finalzinho de ano a Ti, mas sabendo que o Senhor é quem tem o tempo nas Tuas mãos. O Senhor não depende, o Senhor não tem, o relógio do Senhor não é como o nosso, o Senhor não trabalha no nosso tempo, o Senhor não tem um relógio humano, o Senhor tem um outro tempo, um outro momento. Mas nós cremos que o importante é que toda a nossa vida, todo o tempo da nossa vida na terra, nós nos dediquemos a Ti e consagremos a nossa vida ao Senhor. Guarda a nossa família, Senhor. Muitos talvez estejam longe de nós. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa derramar sobre nós, sobre a Tua igreja, o Teu povo, sobre a terra, uma esperança nova, uma alegria nova, um tempo novo. Quantas pessoas estão agora na praia, com superstição, com seu coração cheio de entendimento errado, de compreensão errada, e o Senhor tem misericórdia delas. Elas estão pulando ondas, entrando no mar, fazendo oferendas, e o Senhor tem misericórdia delas. Que o Senhor possa trazer luz, entendimento, para que as pessoas entendam que o único e verdadeiro Deus é o Senhor, Rei de toda a terra, a quem merece todo louvor, toda a nossa consagração, toda a nossa dedicação. Ser bem-vindo, que o Senhor seja adorado nessa noite, consagrado de uma forma especial na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Poderoso, tu és
sua vida. Tempos de abundância, tempos de alegria, em nome de Jesus. E é com muita gratidão que nós exaltamos ao Senhor e dizemos muito obrigado, Pai, por esse ano que passou e pelo ano que virá. Temos a certeza de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Gratidão, eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão
Graça e paz. Quando eu era criança, eu ouvi uma música que praticamente todo mundo ouvia, era uma propaganda muito conhecida e que as pessoas que têm a minha idade hoje, um pouco menos, um pouco mais, conhecem muito bem. E a música dizia o seguinte: o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Poupança Bamerindos. Era uma propaganda da época que estimulava as pessoas a fazerem a sua poupança, claro, no Banco Bamerindos. O banco faliu, né? Foi vendido, sei lá, não sei muito bem, mas a ideia permaneceu, né? E a musiquinha ficou na cabeça da gente que viveu aquela época. O tempo passa, o tempo voa e a poupança continua numa boa. Bom, não acredito que hoje seja bem complicado investir em poupança, mas a ideia das pessoas, de um modo geral, é que ao viverem a vida e o tempo, né, vai passando, a vida vai passando, a ideia é que elas vivam numa boa, fiquem numa boa. E esse ano de 2022, talvez tenha sido um dos anos mais difíceis da minha vida. Mas não somente da minha vida, da vida de muita gente. E eu queria compartilhar com você um pouquinho a palavra de Deus e um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida e o que a palavra de Deus faz na nossa vida, para que haja no seu coração esperança, e mesmo que as coisas não estejam numa boa, Deus é poderoso para atuar na sua vida, na sua casa, no seu coração, no seu trabalho, e trazer esperança, trazer uma compreensão de que, apesar de tudo, de todas as lutas, de todas as dificuldades, da escassez e tudo mais, ou talvez você não seja uma pessoa que tenha alguma dificuldade com a escassez, mas com as questões mesmo da vida, perdas, dificuldades, relacionamentos com problemas com filhos e tudo mais, tudo isso possa, por meio da palavra de Deus, receber luz para que você tenha uma esperança nova, uma alegria nova para poder lidar com a vida e viver de uma maneira que a sua vida faça sentido. Nem sempre as coisas vão estar numa boa, mas é possível que, mesmo diante dos desafios da vida, a nossa vida faça sentido. Então eu queria compartilhar com você um trechinho da palavra de Deus que está aqui em Filipenses, no capítulo 3, e a partir do verso 3 diz assim: pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos verdadeiramente circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensem ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que persegui a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes
comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que, de alguma forma, possa alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que obtive tudo isso, que alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês, contudo devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Ei, Paulo, que texto maravilhoso, profundo, que texto legal, era isso que eu queria dizer. Por quê? Porque Paulo aqui não está debatendo, Paulo aqui não está fazendo uma defesa da fé por conta de alguma heresia que ele está vendo no meio da igreja. Paulo não está aqui descontente, Paulo não está aqui, disciplinando a igreja, corrigindo a igreja, brigando com a igreja, como a gente gosta de dizer, né? Não. Paulo está aqui num momento assim, incrível, aquele momento da vida do apóstolo que ele está considerando algumas coisas, pensando, na sua vida, no que já viveu, nas coisas que ele passou, mas também projetando o futuro. Nós estamos vivendo um momento tão singular nesses dias, e eu acredito que esse texto de Filipenses, ele pode trazer para nós aquilo que nós precisamos para o nosso tempo. A partir do momento que a gente alcança a maioridade, principalmente quando a gente começa a trabalhar, muitos de nós têm uma sensação, uma impressão de que as coisas vão sempre melhorar, vão sempre ser melhores, vão sempre avançar. E nós sabemos que a vida não é bem assim. A vida, ela guarda surpresas para nós, muitas agradáveis e muitas desagradáveis. E o contexto que Paulo está vivendo aqui é um contexto de luta, de dificuldade. Ele estava preso em Roma. Essa carta, essa epístola, de Filipenses, é considerada uma das 4 epístolas da prisão, a última provavelmente, e Paulo estava preso na sua casa em Roma. Ele tinha uma certa liberdade ali, não era uma prisão como as que ele já passou, as que ele já sofreu, onde ele tinha sido castigado, embora uma prisão é sempre algo desconfortável, limita, cria impedimentos, mas tudo indica que essa prisão foi uma prisão estratégica
porque Paulo estava preso na sua casa e ele podia ali receber as pessoas. Aqui mesmo ele recebe um discípulo, né, o Epafrodito, e Paulo então recebe desse discípulo uma ajuda que essa igreja que estava em Filipos havia mandado para ele. Então, de uma certa maneira, Paulo ele está vivendo um momento interessante da sua vida. Mas ele está, como eu já disse, né, preso, mas não está totalmente impedido de comunicar o Evangelho. Ele não está totalmente impossibilitado de receber os discípulos, de treiná-los, de prepará-los. E, além do mais, Paulo estava praticamente 24 horas por dia preso aos guardas que seriam os futuros comandantes, generais, até imperadores da cidade de Roma. Então, de uma certa forma, praticamente todos aqueles homens tiveram esse contato pessoal, próximo, com esse homem, com esse apóstolo. E eu acredito que isso também serviu para que o Evangelho pudesse ser disseminado na mais alta, na mais alta corte, né? No mais alto nível, vamos dizer assim, das pessoas de Roma, né? Mas pensando um pouquinho no que Paulo está vivendo, eu queria, de uma certa forma, contextualizar essa mensagem de Filipenses hoje. Ora, pensa comigo, Paulo fala algo que dificilmente a gente faz com facilidade, né? Que é esquecer das coisas que para trás ficam. Talvez você seja uma pessoa que até aqui tenha vivido uma vida muito boa. E Paulo fala disso. Às vezes a gente, quando ouve certas coisas do apóstolo Paulo, das Sagradas Escrituras, a gente pensa que esses ensinos, essas verdades, são só para aquelas pessoas que estão passando por crises, por problemas, por tragédias, por traumas, e elas precisam então dar um passo, né, adiante e de alguma maneira se livrar dessas coisas que trouxeram bastante dores, angústias, problemas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas não necessariamente é o que Paulo está vivendo. E, na verdade, ele começa esse capítulo 3 de Filipenses dizendo que a vida dele não era uma vida ruim, não. Ele era israelita, ele era hebreu, ele era fariseu, ele foi muito bem educado. Nesse estilo de educação do farisaísmo, ele era alguém que se sobressaía aos demais, era muito dedicado, era zeloso, a ponto de perseguir a igreja, achando de fato que ele estava fazendo a vontade de Deus. E essa é uma contradição interessante da vida de Paulo, porque tem gente que persegue a igreja porque odeia a Cristo, odeia a palavra de Deus, odeia o Evangelho, não tem amor às coisas de Deus. Não foi o caso de Paulo. Ele estava perseguindo a igreja, achando que aquele movimento que estava iniciando ali em Jerusalém era exatamente alguma coisa que profanava as coisas de Deus, que era contra Deus. Então ele persegue a igreja até ter uma experiência pessoal com Jesus no caminho de Damasco, onde ele cai, perde a visão, e aí ele vai para a casa de um
de um homem de Deus. Esse homem de Deus ora por ele, Ananias, ele volta a enxergar e Paulo, então, daquele momento em diante, ele tem uma experiência que nós cristãos chamamos de conversão, onde ele entrega a sua vida, o seu coração para Jesus. Ele deixa, então, de perseguir a igreja e ele, então, é ganho para a igreja por Jesus, para viver, então, uma das vidas mais incríveis que uma pessoa pode viver, que é fazer de forma plena, inteira, a vontade de Deus. E Paulo foi essa pessoa que se dedicou de forma inteira. Aliás, desde antes de Paulo ser cristão, tudo que ele fazia com muita dedicação. Até a perseguição da igreja, ele foi muito dedicado nisso. E a Bíblia diz que ele estava ali na morte de Estevão, consentiu com aquilo e depois ainda perseguiu e provavelmente matou muitos cristãos, muitos discípulos, achando que estava de uma forma zelosa fazendo a vontade de Deus. Eu não sei como que alguém pode pensar que ao matar alguém está fazendo a vontade de Deus, mas Paulo tinha essa compreensão, talvez ainda provavelmente com base, e era exatamente isso, na lei, né? Então a lei dava certas liberdades para ele, eu acho até que havia certas liberdades que era fruto de má interpretação, mas de uma forma ou de outra, Paulo então se tornou um grande perseguidor da igreja, dedicado nisso, mas foi mesmo a sua dedicação a Cristo que trouxe para a igreja, para mim e para você provavelmente, uma das compreensões mais lindas que nós devemos aplicar na nossa vida. Eu comecei brincando, falando da música do Banco Bamerindos, né? O tempo passa, o tempo voa e a vida, né? E a poupança Bamerindos continua numa boa, é como se a vida continuasse numa boa, né? Então, às vezes, nem sempre a vida da gente está numa boa, porque embora a gente pense que ao chegar à maioridade a gente vá viver muita coisa que a gente planejou, que a gente sonhou, nem sempre isso acontece. E a bem da verdade é que muitas vezes nós passamos por lutas e por dificuldades que são às vezes interiores, não tem a ver com dificuldades financeiras nem nada disso, mas às vezes são problemas mesmo da vida da gente. E eu queria compartilhar isso com você, né? Paulo estava vivendo um momento agora até complicado, né? Preso, embora tivesse sido abastecido pela igreja de Filipos, ele não estava vivendo um dos momentos piores da sua vida, não é verdade? Mas Paulo fala uma coisa que às vezes se torna um empecilho para a gente viver de uma forma plena a vontade de Deus e ser feliz até, estar bem, sabe? Que é esquecer das coisas do passado. Paulo teve uma vida muito boa no passado. Paulo era um príncipe dos fariseus. Paulo era uma pessoa reconhecida. Onde Paulo chegava, ele era aplaudido, ele era benquisto. Paulo era admirado por causa da sua inteligência, ele era tido como um dos principais fariseus e provavelmente Paulo seria um dos grandes, né, fariseus da sua época, não fosse essa interrupção milagrosa e maravilhosa de Jesus na vida dele. Mas Paulo, então, ele não tinha uma vida ruim, ele tinha uma vida boa, e ele destaca isso em Filipenses, né? Ele diz que ele era israelita, que ele era fariseu, que ele era alguém que tinha uma honra, que tinha um prestígio, que tinha uma vida boa. Podemos selar, né,
o resumo da vida de Paulo, dizendo exatamente isso. Paulo era alguém que tinha uma vida boa, uma vida confortável. No entanto, agora, lá em Roma, preso na sua casa, talvez Paulo tivesse lembrando disso, lembrando desse momento bom que ele viveu. E talvez isso estivesse atormentando. Sabe aquela coisa que a gente passa, aqueles momentos que a gente passa por fazer a coisa certa e de repente, né, vem pensamentos na nossa cabeça, vem sentimentos no nosso coração. Poxa, será que valeu a pena fazer o certo porque a gente chegou aqui e parece que os resultados não foram satisfatórios porque a gente fez o certo? Quantas vezes a gente pensa dessa forma, sente dessa forma, né? Passa por dificuldades, passa por lutas, por ter feito o certo e de repente se a gente não tivesse feito o certo, estaria com a vida boa, com a vida ganha, tudo bem, estaria tudo bem. E aí Paulo então ele fala pra gente algo que é incrível, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Deus tem um alvo para nós. Deus tem um alvo para mim e para você. E por mais que a gente possa imaginar que a gente está longe desse alvo, é importante a gente pensar que em todo o processo Deus está conosco. Quando nós nos dedicamos a fazer a vontade de Deus, a prosseguir no caminho de Deus, por mais que as dificuldades, por mais que a gente possa enfrentar resistência, passar por lutas, rejeição, talvez abandono, tudo que você pode imaginar que fazer a vontade de Deus implique para você, vale a pena se esquecer das coisas que para trás ficam, vale a pena se esquecer da velha vida, vale a pena se esquecer, vale a pena deixar isso, porque o ganho que nós teremos, o ganho que nós vamos ter lá na frente é algo muito maior, mais significativo. Aliás, a sensação, o sentimento que nós temos quando nós alcançamos a maturidade e estamos exatamente dentro da vontade de Deus, é uma satisfação muito grande, é uma convicção, é uma clareza muito grande no nosso coração de que por mais que a gente possa ser abalado, as notícias, as dificuldades, as lutas, o nosso coração está firmado em Deus. Então veja que as palavras de Paulo são palavras de alguém que já passou por muita coisa, são palavras de alguém que está vivendo de fato um nível de maturidade que traz uma segurança muito grande para a sua vida e também para os discípulos, né? Porque apesar de estar preso, apesar de estar passando por lutas e passando por dificuldades, embora a prisão não fosse tão restritiva, embora pudesse receber ajuda da igreja, como está acontecendo aqui, né? A igreja de Filipos sempre preocupada com ele, enviando recursos, abençoando, ajudando, provendo as necessidades dele, Paulo percebe que ainda é necessário esquecer do seu passado, abandonar, romper, cortar o cordão umbilical. E nisso, nós precisamos aprender muito com ele, né? Paulo sempre fala, o meu alvo é Cristo, né? Prossigo para o alvo, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Paulo está sempre preocupado com as coisas que estão à frente, adiante dele. E nem sempre essa é uma preocupação dos irmãos, da igreja hoje. Então, nós ainda estamos muito atrelados ao passado, às pessoas do passado, às coisas do passado. Eu conheço pessoas que já tiveram uma vida muito boa, e já passaram por momentos assim, sabe, de muita
tranquilidade na vida, tiveram uma vida muito tranquila, como talvez a vida de Paulo fosse reconhecido, já foi bem financeiramente falando, já passeou, já conheceu muitos lugares no mundo, já passou por muita coisa boa e de repente hoje está passando um momento muito difícil e eu sei que muitas vezes essas pessoas se perguntam o que está acontecendo de errado, porque elas estão nessa situação. Será que Deus não está com elas? O que está acontecendo de errado? O que deu errado? Por que elas estão passando por essas lutas? Paulo talvez pudesse pensar isso também, e talvez isso pudesse ser um empecilho para ele. Mas ele, com muita clareza, Paulo traz ao nosso coração a garantia e a certeza de que, apesar das dificuldades e das lutas, nós não estamos desamparados. Quando nós olhamos para o passado, nós corremos um risco muito grande de duvidar daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai fazer. Às vezes o passado é uma âncora na vida de uma pessoa. Ela impede a pessoa de prosseguir, de avançar, né? Às vezes o passado se torna um peso morto na vida das pessoas. E eu queria então refletir com você sobre isso. Talvez você tenha tido uma vida muito boa e hoje você está vivendo momentos difíceis e talvez você esteja se perguntando se Deus te abandonou, o que aconteceu, o que você está fazendo de errado. Calma, calma, tenha fé, pense que a história da sua vida não terminou ainda. Deus está usando você, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está cuidando das suas necessidades. Se você chegou até aqui, mesmo com todas as dificuldades, com todos os perrengues, com todas as lutas, com todas as limitações, faltando, com escassez, calma, calma que o Senhor está no controle de todas as coisas e sua vida não terminou aqui. Se você chegou até aqui é porque Deus cuidou de você. E talvez você também tenha chegado até aqui sem nenhuma dificuldade, como eu já falei, mas com questões no seu coração, com dúvidas a respeito ainda da sua vida, do que Deus deseja de você, do que você precisa ser e fazer para que a sua vida de fato tenha um propósito em Deus. Então eu queria tratar algumas coisas com você agora nesse momento. Tanto para você que chegou até aqui com muita dificuldade, como para você que chegou até aqui talvez vivendo um momento, dias muito bons. Mas ambos estão com dúvidas com relação ao que Deus de fato deseja, espera de você, principalmente para esse novo ano que está iniciando daqui a pouquinho, né? Ano 2023. Então eu queria pontuar primeiramente que a nossa vida ela não gira em torno daquilo que a gente deseja e a gente quer. Quantas vezes nós sonhamos com coisas e que vão levar a gente para a derrota, né? A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu final são caminhos de morte. Então, muitas vezes nós temos desejos egoístas, sonhos egoístas, sentimentos egoístas, projetamos um futuro egoísta e aquilo não deu certo porque Deus tem algo melhor para nós. Algo que tire a gente dessa bolha de egoísmo, desse mar de egoísmo e resgate a gente de naufragar nas nossas próprias ambições, né? Como a palavra do Senhor mesmo fala. Então, essa é a primeira coisa. Quando nós olhamos para frente, olhamos para o alvo, olhamos para Cristo, né? Onde, como Paulo fala, né? Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para frente, quando nós olhamos para o alvo, quando nós olhamos para Cristo,
muito do que a gente planejou, muito do que a gente sonhou, muito do que a gente pensou para esse ano de 2022 não deu certo, porque o próprio Deus estava nos resgatando desses planos, desses projetos furados, né? Ontem eu estava falando aqui no culto que nós temos planos, né? E às vezes a gente acha que são bons, mas a palavra final vem do Senhor, porque nós temos planos, nós temos vontades, temos ideias, mas no fundo, a palavra final para a nossa vida, a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela supera tudo aquilo que a gente acha que vai ser bom para nós. Então, é muito importante a gente entender isso, primeiramente, que quando a gente olha para frente, olha para o alvo, olha para Cristo, muito daquilo que a gente pensou que era de Deus, que era bom, que seria algo maravilhoso para nós, não foi. Né? Então, o Senhor deseja nos tirar do nosso mundinho, né? Do nosso mar de egoísmo. Quando a gente olha para o alvo, a gente tira os olhos da vida terrena e a gente começa a imaginar e a pensar como é viver fazendo de fato a vontade de Deus. E não somente isso, no nosso coração arde um desejo, arde uma paixão de fato fazer a vontade de Deus, né? Uma outra coisa importante que nos traz segurança para o coração, quando a gente olha para o alvo, quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para o nosso futuro, né, a gente tende, a vida da gente provavelmente é uma vida completamente dinâmica, porque a vida em Deus é uma vida de muito trabalho, é uma vida de dedicação, de muita dedicação, é uma vida dinâmica. Não falta trabalho no reino de Deus. E nós somos libertos também de uma outra coisa que tem trazido bastante problemas para as pessoas, que é a ociosidade, né? As pessoas hoje, elas muitas vezes vivem uma vida tão pequena, uma vida tão insignificante, uma vida tão restrita, né, de egoísmos e tudo mais, como eu falei agora há pouco, e ela não percebe como que é importante a vida de serviço. Como é bom a gente trabalhar para Deus, como é bom servir as pessoas, como é bom dedicar a nossa vida a Deus. Paulo está aqui em Roma, preso, mas preocupado com a igreja em Filipos, se relacionando, mantendo contatos, né, escrevendo cartas, doutrinando, ensinando a palavra de Deus, preocupado com a saúde espiritual daquelas pessoas que eram filhas dele na fé. Então, quando a gente olha para frente, é algo importante isso. A gente vai encontrar alguma coisa para a gente fazer para Deus no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de serviço. É tão bom ser útil para Deus, como é bom a gente de fato servir a Deus, fazer algo para Deus, algo que traga sentido para a nossa vida. Então, esse é um segundo aspecto importante quando nós olhamos para o alvo, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o alvo, quando nós esquecemos das coisas que para trás ficam, sejam elas boas ou ruins, e nós olhamos para frente, nós temos uma perspectiva clara daquilo que Deus quer que a gente faça, das pessoas que Deus quer que a gente sirva, das pessoas que Deus quer que a gente ame, das pessoas que Deus quer que a gente perdoe, das pessoas que a gente quer das pessoas que o Senhor quer que nós curemos, que nós nos relacionemos, que nós andemos com ela. Então, assim, é uma vida dinâmica. Você vai se sentir útil, você vai ser útil, porque Deus vai usar você, vai usar sua vida, vai usar seus dons, vai usar seus talentos, vai usar sua personalidade, vai usar, sabe, seus sentimentos, vai usar tudo em você, seus recursos, para você, de fato,
alcançar pessoas e ajudá-las a serem melhores para Deus, levá-las à conversão, levá-las à maturidade em Deus. É muito bom quando nós olhamos para frente, olhamos para o alvo, nós encontramos o nosso propósito em Deus. Isso é algo extraordinário. Então, primeiro, nós saímos de um mar de egoísmo, nós deixamos de viver uma vida egoísta. Segundo, nós encontramos o nosso serviço, o nosso dom, o nosso destino, encontramos as pessoas que nós devemos servir, encontramos uma vida de trabalho, de dedicação a Deus e deixamos então, a ociosidade. E terceiro, nós alegramos o coração de Deus. A vida cristã não se resume em prazer. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Você não está vivendo, ou Deus não deseja que você viva o Evangelho, você saia do seu mundo de solidão, de egoísmo, e nem sirva as pessoas para que você se sinta bem. Às vezes, sair desse ambiente de solidão e encontrar o nosso propósito em Deus vai trazer muita dor de cabeça para a gente, né? Não vai ser algo prazeroso, vai ser algo que vai dar dor de cabeça, vai dar trabalho para a gente, porque de uma certa maneira a vida cristã ela é uma vida trabalhosa. Jesus fez tantas coisas boas, mas ainda assim ele foi agredido, ele foi escarnecido, ele foi torturado e morto, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Então essa ideia de que você vai fazer a vontade de Deus e você vai se sentir bem, no sentido de que aquilo que você espera que aconteça para que você tenha prazer, nem sempre vai ser assim. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Tudo que você faz dentro da vontade de Deus traz alegria para o coração de Deus. E no tempo oportuno, o Senhor vai te recompensar. Paulo fala isso aqui, olha o que ele fala, né? Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. E ele diz ainda, todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. E aí ele fala, não que eu tenha alcançado, ele deixa isso claro, eu não tenho alcançado isso ainda, né? Mas eu não desisto, eu não deixo pelo meio do caminho, né? Eu não deixo de me esforçar, ou seja, ele não abandonou o arado, ele não deixou de trabalhar, ele não deixou de fazer a vontade de Deus, porque as coisas ainda não aconteceram, porque ele não alcançou o prêmio ainda. Então, uma compreensão muito errada hoje que tem no meio da igreja é que se você fizer a vontade de Deus, no final disso tudo vai ter uma piscina de prazer, vai ter um banho de satisfação, você vai sentir uma alegria, todo mundo vai reconhecer, você vai ser honrado, prestigiado. Calma, nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre. O fato de você fazer a vontade de Deus, você vai subir nesse mundo num pódio, né? Tome cuidado com isso, porque na maioria das vezes, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós encontramos como Paulo, às vezes em prisões, não em prisões físicas, mas em prisões sentimentais, em prisões mentais, com lutas na nossa cabeça, né, com dificuldades. Puxa, será que, como eu já falei agora há pouco, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque eu sinto no meu espírito que eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas, de repente, existe um aspecto social, uma questão social que parece que as coisas não estão dando certo. Só parece. Porque se nós formos olhar para a vida de Jesus, principalmente ali no caminho do Calvário, quando ele está ensanguentado, quando ele diz pouco antes, né, em João 14,
né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, a gente quando olha para a Via Crucis ali, a gente pode imaginar como que uma pessoa nessas condições, carregando o madeiro nas costas, judiado, ferido, todo ensanguentado, todo transfigurado, né? com o seu corpo todo machucado, pode dizer que venceu alguma coisa, né? Como a gente pode fazer essa reflexão, pensar dessa forma, né? Todo ferido, machucado, indo para a cruz, como é que alguém nessas condições pode se dizer um vencedor? Pode sim, porque a vida da gente não se resume a esse mundo. A vida da gente não se resume a tudo dar certo nesse mundo. Então, Jesus ele foi um vencedor. E a palavra de Deus nos diz que hoje ele está sentado à destra de Deus, reinando soberanamente. Então, nós precisamos também ter uma perspectiva eterna. Eu sei que nesses dias tem muita gente brigando pelo reino terreno, como se Jesus fosse um rei da terra. Ele mesmo diz que o reino dele não é desse mundo. E eu queria então tranquilizar o seu coração nesse sentido. Às vezes a gente é muito tentado nesse aspecto, se a gente está fazendo a vontade de Deus e de repente então a gente olha para a nossa vida e as coisas não estão tão bem, você não está tão bem financeiramente, talvez a sua saúde não esteja tão boa, né? Talvez você não esteja vivendo os melhores sonhos da sua vida, a gente se pergunte e a gente pense que de repente tudo então está errado. Não, cuidado com isso, porque viver a vida cristã, viver o evangelho de verdade, significa que primeiro você precisa agradar a Deus, primeiro você precisa alegrar o coração de Deus, e nem sempre alegrar o coração de Deus e o seu coração está no mesmo alinhamento, né? No mesmo plano. Às vezes nós estamos alegrando o coração de Deus e passando por muitas dificuldades. Às vezes você chega num momento assim de desespero, né? De questionar a própria fé e pensar, meu Deus, será que o que eu estou fazendo realmente tá certo? Porque parece que tudo que eu faço dá errado. Dá errado como? Né? Talvez você esteja enxergando as coisas por um plano errado, por uma visão errada. O que você está fazendo? Está alegrando o coração de Deus? Está edificando a vida das pessoas? O que você está fazendo está resultando em vidas sendo salvas para Deus? Cuidado, porque pode ser que você esteja enfrentando tentações, né, ataques, para desanimar você e tirar você do fronte de batalha. Paulo, em nenhum momento, ele desanimou ou ele pensou que pelo fato dele estar preso, passando por privação, dificuldades, ele estivesse, então, vivendo de forma que não valeu a pena, né? Vivendo de forma sem propósito, sem sentido. Não. Paulo sempre acreditou, sempre deixou claro para nós que apesar das coisas não irem tão bem na vida dele, de repente ele não ser mais reconhecido como era quando era fariseu, de não ser mais honrado quando era israelita, né, quando era um perseguidor da igreja, talvez não ter uma vida financeira como tinha antes, mas ele sempre entendeu que a vida dele era uma fragrância suave que chegava às narinas, que alegrava o coração de Deus. Então, viver a vida cristã significa que a sua primeira preocupação tem necessariamente que passar por esse crivo. A minha vida alegra o coração de Deus? Alegra. Então, você está no caminho certo. Você está prosseguindo para o alvo. E é nesse sentido que eu queria animar você agora em 2023. Quero deixar claro para você que a sua vida ela será recompensada.
você será recompensado. Continue firme, continue servindo a Deus, continue adorando a Deus, continue fazendo a vontade de Deus, continue no centro da vontade de Deus, mesmo que tudo e todos estejam contra você. Continue firme no propósito que Deus te colocou, porque no tempo oportuno Ele te recompensará. Ele te abençoará. Amém? Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A minha oração nessa noite é que os meus irmãos sejam fortalecidos, sejam abençoados, sejam tocados pelo Senhor, para que eles continuem firmes, deixando as coisas que para trás ficam, deixando os pecados, deixando talvez a vida vazia, a vida desse mundo, que aparentemente era uma vida boa, ou também os traumas, as dificuldades, tudo aquilo que trouxe pesos para o coração dos meus irmãos, frustrações, tudo isso, ó Pai, que nós possamos nesse dia deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir caminhando em direção ao Senhor, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que nesse dia, que no dia de hoje, nesse novo ano, possamos, ó Pai, viver uma vida que de fato traga alegria e satisfação para o seu coração. E eu sei que fazendo isso, no tempo certo, na hora certa, o Senhor nos recompensará, porque a palavra diz isso. Nós devemos ser sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor, o nosso trabalho não é vão. O Senhor sabe recompensar. Por isso eu oro pelos meus irmãos e peço que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos queridos. Hoje, no nosso último dia do ano, nosso culto de Réveillon, estou passando aqui para desejar um feliz ano novo para todos. E a palavra que me define nesse dia é gratidão. Gratidão pela vida de cada um de vocês, nossos irmãos queridos, amigos. A palavra do Senhor diz que em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Então eu quero deixar aqui registrado a minha gratidão por cada um de vocês, família de Deus, que tanto nos abençoou neste ano de 2022. E também eu quero agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai, por todos os benefícios que Ele nos tem dado. Então eu quero deixar registrada Salmo 103, que é um hino de Davi referente à bondade de Deus. Eu queria ler para vocês só um trechinho. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados, cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente os seus mandamentos. Louvem o Senhor todas as suas criaturas, em todo lugar onde Ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Então, meus irmãos, eu quero desafiar você, neste ano de 2023, a mudar a sua atitude. Que todos nós possamos ter uma atitude de gratidão, porque isso honra ao nosso Deus. Que no primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2023, você tenha uma atitude de gratidão. Que em todos os dias de 2023,
o seu estilo de vida seja de gratidão. E isso vai louvar ao nosso Deus. E eu quero desafiar também a cada um de vocês para que juntos, em 2023, a gente possa caminhar na presença do Senhor em unidade. E o tema do nosso ano de 2023 será um só coração. Então eu quero declarar e profetizar que nós, como família de Deus, unidos, sendo um em Cristo, nós vamos ganhar vidas, nós vamos gerar vidas neste lugar e muitas vidas glorificarão o nome do Senhor através de nós. E você que ainda não faz parte dessa família, o Senhor te convida, porque Ele tem um banquete. Ele quer que você se sente à mesa junto conosco e que todos nós possamos desfrutar desse grande presente, dessa grande bênção, que é a presença do nosso Deus, que nos cura, que nos liberta, que nos perdoa e que nos faz ir muito mais além de tudo que nós vivemos em 2022. Eu creio que o Senhor nos dá a oportunidade de, neste novo ano, termos vitórias, conquistas, mas que tudo seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, meus irmãos, se vocês querem algo diferente que aconteça em 2023, também tenham atitudes diferentes na presença dEle, com oração, com gratidão, com leitura da palavra. Então, nós estamos também desafiando os nossos irmãos neste ano de 2023. Todos os dias fazemos a leitura bíblica. Nós faremos uma sequência de leitura ao longo de todo o ano. E eu creio que grandes serão as nossas vitórias em Cristo Jesus. Então eu quero desejar para todos vocês um feliz ano novo, que seja um tempo de paz, de alegria, junto com a nossa família, profetizando salvação sobre os nossos familiares, salvação sobre os nossos amigos, e que a glória do Senhor possa ser revelada neste novo ano. Quero dizer que eu amo muito vocês, sou muito grata por tudo que vocês foram para mim neste ano, ao longo de toda a nossa vida aqui nessa igreja. Então nós queremos dizer que você é muito especial para Deus e que eu amo você em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Em 2023 a gente se encontra. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda sua graça
Aleluia. A palavra do Senhor diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E é sobre isso que nós queremos encerrar, declarando a bênção do Senhor sobre os planos do coração de Deus para a sua vida. Nem sempre os seus planos são os planos de Deus, mas os planos do Senhor para a sua vida são sempre os melhores. Por isso nós queremos declarar nessa noite um feliz ano novo, e que o Senhor encha o seu coração dos planos dele, dos planos do céu do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Feliz ano novo!